Olá, vamos dar prosseguimento ao grupo de estudos das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. Vamos à nossa prece. Querido amigo, amado Senhor Jesus, é com muita alegria que em pensamentos nos reunimos para mais um dia de estudos. Abençoa, Senhor, os nossos propósitos, que o teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós que somos o grupo de estudos das obras básicas GEOB da Escola Espírita Francisco Xavier. Nós reiniciamos o estudo do Livro dos Espíritos. Já estamos no capítulo 2, porque na semana anterior nós conseguimos fechar o capítulo 1. Então, vamos dar prosseguimento hoje ao livro 1 das causas primárias, ao capítulo 2. Mas antes, nós sempre revisitamos um pouquinho o que é que a gente viu na semana anterior. Então, nós vimos que o capítulo 1, Deus, ele trata do item Deus e o Infinito, provas da existência de Deus, e atributos da divindade, e o último item que é sobre o panteísmo, em que Kardec questiona os espíritos se é a doutrina ou a ideia que fala de que Deus é a soma ou o resultado de todas as forças e todas as inteligências do universo, se isso é uma ideia, né, a se considerar, né? O que se pensar dessa ideia em que Deus seria essa totalidade de forças de tudo que existe e tudo que é. E os espíritos vão responder que a razão, né, nos leva a crer que assim não é, porque se Deus é a soma de todas as forças, de tudo que existe, de tudo que é, Deus estaria indo de encontro a um dos atributos que nós vimos na pergunta número 13, né? Porque seria material. Nós vimos lá que um dos atributos da divindade é que o Criador é imaterial. Então, nós já tínhamos visto na pergunta número 13 que toda vez que nós nos referirmos ou tivermos uma ideia do Criador, de Deus, nós temos que fazer um checklist com aqueles atributos. Se algum deles for contrário, essa ideia, ela não pode se sustentar. E os espíritos falam também que isso é uma tentativa do homem, como não pode ser Deus, ou querendo se aproximar de Deus, né? Porque a doutrina seria panteísta de que quando nós deixamos de existir, nós retornamos a esse todo, a essa soma de todas as coisas. E os espíritos dizem, não deixa de ser uma tentativa de nós nos tornarmos também, né? Já que não podemos ser Deus, dizer que nós somos uma parte dele. Mas eles encerram dizendo que a razão, né, se a gente refletir de uma forma madura, não será difícil de reconhecer o absurdo disso. E aí Kardec vem nas considerações, como ele faz algumas perguntas, trazer para a gente de que se Deus fosse a soma de todas as coisas, ele seria um ser material, mesmo embora dotando de uma inteligência suprema, e estaria sujeito às instabilidades de que toda matéria tem. E nós já vimos que um dos atributos do divino é que ele é imaterial. E voltando à pergunta número 13, que é onde sempre que nós tivermos que fazer a nossa
E hoje vamos dar prosseguimento com o capítulo 2, cujo título é Elementos Gerais do Universo. Vamos ver o que é que Kardec perguntou aos espíritos para que nós pudéssemos ter uma clareza melhor. Primeiro, ele traz o Criador, capítulo 1, Deus, para que nós possamos entender melhor, para que nós tenhamos uma relação melhor com o divino, com o Criador, e agora entender os elementos gerais do universo, porque Deus já sabemos que é a inteligência suprema e a causa de tudo que há, causa primária de todas as coisas. E o restante? Então vamos lá, vamos ver o que é que Kardec pergunta aos espíritos sobre os elementos gerais do universo. O primeiro item desse capítulo, já vimos, o livro é dividido em livros, livro 1º, 2º, 3º e 4º, estamos no livro 1º das causas primárias, depois em capítulos, já passamos pelo capítulo 1, que é Deus, estamos entrando agora no capítulo 2, elementos gerais do universo, e em itens. E o item primeiro desse capítulo é conhecimento do princípio das coisas. E a pergunta número 17, Kardec vai dizer: é possível ao homem conhecer o princípio das coisas? A origem de todas as coisas. É possível o homem chegar até lá? Resposta dos espíritos: não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem neste mundo. Resposta dos espíritos: é possível ao homem conhecer o princípio de todas as coisas? Não. Depois tem uma explicação. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem neste mundo. Aí aqueles que combatem, que dizem que essa ideia não é válida, essa doutrina, diz assim, mas tudo quando chega num determinado ponto, diz assim, Deus não permite que vocês conheçam. Então é fácil, é só dizer assim, não é permitido conhecer. Aí é fácil, porque não precisa explicar. Não, mas os espíritos dizem, não, para a pergunta se é possível conhecer o princípio das coisas, ou seja, a origem de tudo, os espíritos dizem não, mas tem uma explicação. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem neste mundo. Então está falando de um momento. Está falando de um contexto. Que mundo é esse? Um mundo e a época a qual a pergunta foi feita. Um mundo de expiações e provas, onde os espíritos que nele estão habitando não têm ainda condição de entender. Então, não neste mundo. Mas não diz que em outro mundo, em outro momento ou em outro estágio, não poderia. Não pode neste mundo que seja revelado. Ainda tem uma informação importante também. Porque a revelação é diferente da descoberta, mas depois a gente vai ver isso melhor. Então, não é permitido neste mundo nós conhecermos o princípio de todas as coisas, a origem de tudo. Já vimos também lá que a origem do Criador, a essência do Criador, não temos ainda a condição de compreender, porque nos falta uma faculdade, condições para isso. Mas Kardec vai continuar na pergunta 18. Já que não, ele vai e pergunta na 18. O homem penetrará um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? Porque a gente já viu que tem algumas coisas aí que é perguntado se não é dado a vocês conhecer. Não é dado a vocês ainda saber sobre isso.
Aí Kardec instiga, pergunta: o homem, um dia, já que não é agora, já que não é nesse mundo, poderá penetrar nesse sentido, nesse mistério de coisas que a gente ainda não tem acesso? Resposta dos espíritos: o véu se ergue para ele à medida que se depura. Mas para compreender certas coisas, faltam-lhe faculdades que, todavia, ainda não possui. Lindo, né? Aquilo que eu falei da resposta. Então é só dizer que não tem condições e aí pronto, isso resolve? Não. Eles justificam o porquê isso ainda não pode ser revelado. Um dia poderá, pergunta Kardec, já que não, a pergunta anterior não pode conhecer. Não, porque ainda não tem condições nesse mundo. Então, um dia esses mistérios, isso que está oculto, vai poder ser revelado? Os espíritos dizem, sim, porque o véu se ergue, ou seja, a gente começa a tirar esse véu que faz com que impede. O que é que o véu vai fazer? Mesmo que seja um véu fininho, o mais transparente possível, mas a gente ainda assim não estará vendo completamente, porque vai estar algo impedindo, algo entre o que eu quero saber e o que eu quero. Então, esse véu, ele se ergue à medida que o espírito se depura, à medida que o espírito se melhora, à medida que o espírito cresce em consciência, consciência de si, consciência do Criador, à medida que ele se melhora em seu processo evolutivo. Afinal de contas, nós fomos criados simples e ignorantes com uma meta de perfeição, que para nós é ampliação de consciência do ser imortal que somos, da nossa essência, da nossa origem divina. Quanto mais a gente compreende isso, quanto mais esse véu, através dos diversos processos de aprendizado, através dos nossos processos reencarnatórios, de todas as nossas voltas, em que nós vamos incorporando a individualidade ao espírito que somos, essa consciência de ser espírito, nós vamos ganhando condições, porque as nossas faculdades, que nessa resposta ainda nos faltam, porque faltam-lhe faculdades que ainda não possui. Então, não está dizendo que nunca teremos essas faculdades. Teremos sim, mas ainda não é neste mundo. Porque os espíritos que habitam neste mundo estão ainda nesse estágio de evolução. Mas quando alcançarmos, porque faltam-lhe ainda, porque ainda não possui, então quer dizer que pode possuir através do seu trabalho, enquanto desenvolvimento do seu processo enquanto espírito, nós sim poderemos alcançar. Então, esse véu, Kardec pergunta, esse mistério, um dia o homem vai poder penetrar para descobrir tudo isso que ainda não é possível, que está oculto, que está misterioso? Os espíritos respondem que sim, porque esse véu vai se erguendo ou saindo à medida que o espírito se depura, à medida que o espírito melhora, à medida que o espírito evolui. Por quê? Porque para compreender esses mistérios, para compreender essas coisas que ainda nos são ocultas, as nossas faculdades não estão apropriadas, faltam-lhe ainda faculdades. Não está em condições que nós não possuímos.
Ou seja, quando possuirmos essas faculdades nessas condições necessárias, aí sim teremos condições de entender essas coisas que estão ocultas. Mas aí Kardec vai continuar na pergunta 19, que Kardec é assim, né? Igual a gente não, que não pergunta, que se satisfaz com qualquer resposta, que se contenta. Kardec aprofunda. Pedagogo maravilhoso, para que nós tenhamos compreensão de, ainda na condição que estamos, compreender melhor, mesmo que não seja, que essa faculdade ainda esteja precisando, mas ele já dá o caminho aqui, para que a partir da nossa reflexão, a gente não espere a próxima encarnação, ou chegar no plano espiritual, nós já possamos fazer essas reflexões a partir de agora, e ampliando essa nossa capacidade, ou essas nossas faculdades, aquelas que já conquistamos e aquelas que ainda necessitamos. E ele vai continuar na pergunta 19. O homem não pode, pelas investigações da ciência, penetrar alguns dos segredos da natureza? Que, ok, não dá ainda para vocês entenderem o princípio das coisas. Esse mistério um dia será revelado quando vocês estiverem em condições. Kardec disse, ok, beleza, mas a ciência estava despontando nessa época. As investigações, né? Porque o espiritismo vem numa época em que a ciência começa a despontar. É quando a gente está pronto já para compreender melhor. Por isso que não veio antes. Diz assim, agora que tem a ciência, o homem não pode, pelas investigações, pelos métodos científicos, penetrar alguns dos segredos da natureza. Olha que Kardec não pergunta todos. Kardec pergunta, o homem não pode, pelas investigações da ciência, penetrar alguns dos segredos da natureza, porque ele já sabia também que a ciência estava engateando, começando. Então não dava para ele já perguntar. E pela ciência a gente não pode conhecer todos os segredos da natureza? Ele pergunta, não, alguns. Dá pela ciência que está aí avançando, começando, desbravando, dá para a gente conhecer através da ciência, do método científico, da investigação, alguns dos segredos da natureza? Vamos ver o que é que os espíritos responderam. A pesquisa científica é um meio de avançar em todos os campos, mas não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Por que isso? Então quer dizer que Deus limita e a ciência não vai poder extrapolar esse limite? Não, na condição em que nós estamos. A ciência ainda não pode penetrar isso, porque não adiantaria penetrar sem que o espírito tivesse condições de aproveitar isso. É a mesma coisa pegar uma criança de meses e for ensinar física quântica. Você pode fazer? Você até pode. Mas ela vai poder usufruir desse conhecimento? Ela vai poder desfrutar disso? Não. Então, a pesquisa, sim, é um meio. Então, já está dizendo que não apenas vamos conhecer a origem das coisas, a origem do universo, o princípio das coisas, voltando aqui à pergunta número 17, só pela ciência. Porque quando ele diz é um meio, significa que tem outros também. Mas não pode ultrapassar aqueles limites. A ciência vai chegar num determinado ponto em que ela vai dizer até aqui, daqui não dá mais para ir. Ainda neste mundo, né? Lembrando que a pergunta número 17, quando Kardec pergunta se pode conhecer o princípio das coisas, não neste mundo. Então, por enquanto, neste mundo a ciência tem limitações. Mas nós vimos que tem algumas perguntas que Kardec faz comentários. E ele faz um comentário a essa pergunta número 19.
que ele vai dizer: quanto mais é permitido ao homem penetrar nesses mistérios, maior deve ser a sua admiração pelo poder e a sabedoria do Criador. Mas, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o torna frequentemente joguete da ilusão. Ele acumula teorias sobre teorias e cada dia lhe indica quantos erros tomou como verdades e quantas verdades repele como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. Por quê? Porque como a ciência tem sua limitação e ela não pode ainda ultrapassar os limites do divino, quando chega nesse ponto, o orgulho, né? A fraqueza de não poder ir até além, faz com que o homem despreze outra forma de saber. Porque se a ciência é um meio, tem outro meio. Como através da ciência ele não encontra a resposta, ele despreza qualquer outro meio que o possa alcançar. Então, quanto mais é permitido ao homem, olha o que Kardec está escrevendo na sua explicação, quanto mais é permitido. Então, isso também é permissão do Criador, penetrar nesses mistérios. Ele deveria, ao contrário, admirar mais ainda e dizer assim: olha o quanto eu sou pequeno frente ao Criador. Porque por mais que eu tenha a ciência e a tecnologia de ponta e avançada, isso ainda não conseguimos alcançar. Então, isso deveria ser, esse limite deveria ser um ponto para que nós admirássemos mais ainda o Criador. Que apesar de toda a ciência, de toda a tecnologia, de toda a inteligência que o homem possui ou alcança, ainda tem coisas de uma inteligência muito maior, de uma inteligência suprema que não é dada ao homem alcançar. Então, isso deveria ser motivo de orgulho, mas até então, de admiração. Tem sido, ao contrário, de orgulho, de não alcançar, e com isso de desqualificar. E dizer, então se a gente não consegue uma explicação, então isso é firmado de que essa coisa toda aí é coisa de religião. Então esse é o comentário de Kardec. E na pergunta número 20, em que ele fecha esse item, conhecimento do princípio das coisas, Kardec vai dizer, vai perguntar, além das investigações da ciência, porque se os espíritos disseram que é um meio, além das investigações da ciência, é dado ao homem receber as comunicações de uma ordem mais elevada sobre aquilo que escapa ao testemunho dos seus sentidos? Então, se a ciência tem as suas limitações, além das investigações ou do método científico, é possível o homem receber comunicações de uma ordem mais elevada sobre aquilo que escapa aos testemunhos do seu sentido, ou seja, que a ciência não tem como apurar através de um experimento? Resposta dos espíritos, sim. Se Deus assim julgar útil, pode revelar o que a ciência não pode apreender. Basta que Deus o queira. E o querer de Deus, né? Que a gente traz os atributos de Deus para os nossos atributos pobres, que ainda estão vinculados a sentido, a emoções, a sentimentos. Então, assim, Deus julgando útil, sim, isso pode acontecer. Ele pode revelar, porque já que os espíritos na pergunta 19 vai dizer que... É na 19, Sandra? Já que ele diz lá que a pesquisa é um meio, ou seja, a ciência é um meio, então tem outros meios. Então pode sim, Kardec pergunta se pode ser por uma comunicação,
por uma revelação? Sim. Se Deus julgar que isso é útil ao espírito, ao desenvolvimento do espírito e dos mundos em que esses espíritos estão habitando, se já houver condições, sim, essa revelação pode ser feita. Pode ser revelado aquilo que é a ciência, e isso a gente vê muito, né? Muita coisa que é revelado, mas que não é aceito porque o saber científico diz, já que não tem como nós provarmos nem por um experimento, que a ciência tem que experimentar, repetir o experimento e todas as vezes dar o mesmo resultado, e nem tudo pode caber nesse método científico, a ciência não reconhece. E como ainda há o predomínio na nossa cultura, no momento que nós vivenciamos do saber científico como apenas o único saber que valida, muita coisa que já está aí, já foi revelado, mas que nós ainda não aceitamos, porque não é validado pela ciência. Quando os espíritos estão dizendo que esse conhecimento, ou esse saber, ele pode vir, sim, por um outro meio que não seja o da experimentação ou da ciência. E Kardec também fecha, faz um comentário a essa pergunta, fechando o item, dizendo, é por essas comunicações que o homem passa a ter, com certos limites ainda, porque ainda sempre a gente vai estar no limite da utilidade que Deus identifica para nós, o conhecimento de seu passado e de seu futuro. Então, são aquelas revelações que trazem informações, mas que a gente ainda não tem como verificar através de um método científico, mas que no futuro nós vamos dizer, e não é que já tinham falado sobre isso? A gente vê muito isso nas obras complementares de André Luiz, principalmente, de Emmanuel. Dizer assim, descobriram isso, mas lá no livro nosso lá, há muito tempo que já tem o aerobus, né? O ônibus que voa, levita. Informações e revelações que vieram, mas que só o tempo, então são conhecimento do futuro ou do passado, de coisas que a gente não sabe como aconteceu, mas que a partir dessas revelações nós entendemos o contexto, nós entendemos as relações entre aqueles que vivenciaram, porque determinados impérios surgiram, caíram. Nós vamos entendendo a conexão, porque isso sempre que for útil para o espírito e para o mundo, o orbe, o local, porque tudo na criação evolui, não apenas os espíritos. E os mundos também evoluem. Então, sempre que for útil, essas informações chegarão até nós. Porque o divino quer sempre o nosso crescimento. Tudo que acontece tem essa finalidade. O para quê de qualquer experiência que nós estamos vivenciando, seja ela uma pandemia ou algo muito bom, tem sempre um para quê. E esse para quê é nos levar a entender, e é um caminho para que nós possamos, cada um, construir essa trajetória para chegar lá, nessa consciência que é o ser puro espírito ou de simples e ignorante perfeição. Então, esse puro espírito ou perfeição é a felicidade plena de entender-se espírito, de estar em identificação direta com o divino, com o Criador, para que todos nós possamos dizer
cada um de nós. Eu e o Pai somos um. Eu e o Divino somos um. Eu e o Criador somos um. Com propriedade. Entendendo o que é que está expressando. Ok, meus amores? Vamos ficar aqui no capítulo 2, Elementos Gerais do Universo, no item Conhecimento do Princípio das Coisas. Fomos até a pergunta número 20 e na semana que vem nós vamos dar prosseguimento à pergunta número 21 com o item Espírito e Matéria. Lembrando que os nossos estudos estão sempre no ar, no canal, a partir das 19 horas toda quarta-feira. Aproveitando quem ainda não se inscreveu no canal, curte, se inscreve, divulga para aqueles que identifiquem que vão gostar de estar estudando com a gente, para que quando nós pudermos voltar para a nossa casa, a Escola Espírita Francisco Xavier, que fica lá na Rua 1º de Dezembro, na Cidade Nova, em Salvador, quando nós estivermos com o nosso trabalho presencial, aqueles que puderem estudar com a gente. Enquanto isso, enquanto a gente está nesse formato, curte, se inscreve no canal e semana que vem a gente continua o nosso estudo. Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor, nós te agradecemos por essas reflexões. Que possamos, Senhor, utilizá-las nesse nosso aprendizado atual. Que o teu amor infinito por nós possa sempre encontrar eco em nossos corações. Beijo no coração de todos e até a semana que vem.